Hoje, 23 de setembro de 2019, o Lula cumpre 1/6 da sua pena e já poderia ser solto. Ele poderia estar sendo solto agora, nesse momento. Ele não é porque ele não quer. Muita gente não sabe, mas o Lula não quer ser solto agora. E eu vou explicar, assiste o vídeo até o fim e você vai ver os motivos do Lula. Mas se você gostaria que o Lula fosse solto, se inscreve no canal e curte o vídeo e comenta. Você acha que o Lula devia ser solto já agora, cumprindo 1/6 da pena, ou que ele deveria esperar? E aí eu vou falar os motivos dele. Vamos lá. O Lula, ele não quer ser solto com progressão de regime. Hoje ele cumpre 1/6 da pena e o regime dele poderia progredir para o semiaberto. Como não existe prisões especializadas em regime semiaberto no Brasil, semiaberto é que o cara trabalha de dia e à noite ele vai dormir na prisão. Não tem muitos presídios assim no Brasil, ainda mais um ex-presidente como Lula, uma pessoa tão famosa, seria muito difícil o transporte dele todos os dias da prisão para casa, da casa para a prisão. Então, geralmente, com todos os outros réus da Lava Jato, foi assim, eles vão direto para o regime aberto. E o Lula poderia sair assim, pela progressão do regime. Mas o Lula não quer. O Lula não quer e muita gente pensa, mas mesmo se o Lula quisesse, não iam dar para ele porque não iam soltar o Lula. Calma. Em junho, 4 de junho, um pouquinho antes da Vaza Jato começar, a Vaza Jato começou dia 9, a Procuradoria-Geral da República, então veja, antes da Vaza Jato, deu um parecer positivo para o Lula. Eles que sempre estão contra o Lula, lembra da Raquel Dodge, sempre antipetista contra o Lula, deu um parecer, positivo, dizendo que o Lula poderia sim entrar no regime semiaberto, já pedir para ir para o regime semiaberto, e que poderia sim ir para o semiaberto quando cumprisse 1/6 da pena. Então, desde junho, o Lula já poderia entrar com a tramitação disso para ser solto hoje. Hoje, pela manhã, ele já estaria solto. Mas o Lula não quis. A gente falou isso aqui várias vezes. O Lula disse para os advogados dele que ele não quer. O que o Lula quer é sair com os processos dele todos anulados, porque o Lula não quer ir para o semiaberto agora, porque ele cumpriu 1/6 da pena do triplex e correu o risco de o STF demorar, e aí o condenam no caso do sítio de Atibaia e ele vai preso de novo. Aí o Lula fica nessa de entra e sai da prisão, como o Eike Batista, como o Garotinho, como tantos outros que ninguém sabe se está preso, se não está, porque o cara entra e sai da prisão. O Lula não quer isso, o Lula quer sair e ficar fora da prisão, porque ele diz, eu sou inocente. E aí a gente até pensa, muita gente discorda do Lula e diz, mas olha, o Brasil está sendo destruído pelos Bolsonaro, olha a violência policial, olha a homofobia, olha o machismo, olha a vergonha que ele está fazendo o Brasil passar, a destruição da Amazônia, olha a economia, a perda de direitos. Lula, sai agora, mesmo que seja em regime semiaberto ou aberto, mesmo que seja talvez provisoriamente, mesmo que você tenha que ficar dependendo do STF para não voltar para a prisão, mas sai agora e ajude-nos a lutar. Muita gente fala isso para o Lula e quer que ele seja solto agora mesmo, que ele exerça esse direito de ir para progressão de regime. Mas a briga do Lula não é com agora, a briga do Lula é com a história. Daqui 100 anos vão contar que o Lula aceitou a pena dele, que ele foi para o regime semiaberto? Não, ele quer, daqui 100 anos, quando contar a história, vão falar, o Lula era inocente e ele ficou até o fim, ele ficou os dias que ele teve que ficar na cadeia para provar que ele era inocente. E ele falou isso, eu vi a última entrevista dele para a revista Fórum, ele fala com todas as letras, eu tô aqui para provar que eu sou inocente e para provar que o Moro e o Dallagnol são criminosos. Isso é o que ele fala, eu tô aqui por isso e ele tá ali porque ele quer. A partir de hoje é oficial, o Lula está na prisão porque ele quer. Ele pode sair na hora que ele quiser, é só ele ir para o semiaberto. Ele está na prisão para provar que ele é inocente. E isso eu admiro muito quem ele cerceia a própria liberdade para provar que é inocente, para que não reste dúvida, para que quando ele sair ninguém possa dizer nada. Porque ele foi preso para isso, para que não dissessem, ele é fugitivo, ele é isso, ele é aquilo, para que não pairasse dúvida. Não, eu fui preso porque eu quis e eu estou aqui porque eu quero, porque eu vou provar que eu sou inocente. Essa é a posição do Lula. O caso do sítio de Atibaia está parado. O relator mandou o caso voltar praticamente para o começo e o caso está parado. Eles tentaram acelerar esse caso. O Gebran Neto, que é aquele que atropelou todos os prazos no caso do triplex para prender o Lula o mais rápido possível, para prender o Lula em abril, para não prender o Lula se o processo do triplex fosse no tempo certo, o Lula estaria solto até hoje porque não teria sido nem julgado. Ele passou o caso na frente de quase 300 outros.
Ele também estava passando o caso do sítio de Atibaia na frente de vários outros, mas o caso agora voltou para o comecinho na segunda instância, então vai demorar um bom tempo para que o TRF4 consiga condenar o Lula. Agora, o STF, muita gente pergunta por que o STF não soltou o Lula. Eu, Thiago, também acho, gente, é uma vergonha que depois da Vaza Jato toda exposta, o Lula ainda esteja preso. No dia da Vaza Jato, o Lula deveria ter sido já solto, e naquela mesma semana, quando o Gilmar Mendes colocou em pauta o julgamento da suspeição do Moro, ele já deveria ter soltado, o Lula deveria ter sido solto ali, dia 20 de junho, se eu não me engano, 19, uma coisa assim. É uma vergonha. Isso já faz 3 meses e o Lula continua solto. O que dizem é que o STF, em outubro, vai acabar com o Sérgio Moro. Eles vão dar uma pancada no Sérgio Moro que vai ser realmente forte. E que esse tipo de processos demoram. Por que demoram? Porque eles têm que escrever votações longas. Por quê? Porque eles têm que votar e embasar toda a decisão para que não reste sombra de dúvida que, esse juiz é suspeito, esse juiz não poderia ter julgado o Lula, esse juiz cometeu erros processuais em vários processos, mais de 100 processos que podem ser anulados agora em outubro, inclusive alguns do Lula, 2 do Lula, do sítio de Atibaia e um outro, por um erro processual do Sérgio Moro, que já anulou um processo, que é o do Bendini, que é o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Então, o STF quer embasar bem para dar uma paulada bem dada no Moro. Para vocês terem ideia, no dia 20, 25 de junho, quando iam julgar aquele habeas corpus do Lula, que depois adiaram, isso está nas mãos do Gilmar Mendes, ele pauta no dia que ele quiser, porque falta o voto dele, ele é quem pediu vistas. Como o Gilmar Mendes pediu vistas, ele é quem decide quando vai ser julgado de novo esse habeas corpus. Não o dia exato, mas ele é que diz, tenho meu voto, pode pautar. E ele disse que vai ser em novembro. O voto dele tinha 111 páginas. Um voto para um habeas corpus. Agora você imagine a Carmen Lúcia mudando de voto, porque agora temos revelações novas, que são as mensagens da Vaza Jato. Você imagine o voto do Celso de Mello, e agora imagine os votos que eles estão dando em tantos outros processos que eles tendem a anular da Lava Jato. São votos gigantescos, eles estão escrevendo dezenas de milhares de páginas, os assessores, os ministros, eles e tudo, revisando tudo, para que seja bem embasado, para dar uma pancada no Moro, para que quando o Lula seja solto, e o Lula vai ser solto, os processos dele serão anulados e ele vai ser solto sem sombra de dúvida, para que ele não possa ser solto e voltar daqui a pouco para a prisão por alguma coisa que será vergonhosa. Por exemplo, imagina se o STF solta o Lula, declara o Moro suspeito no processo do Triplex, passa 1 ou 2 meses, o STF está analisando outros processos, o TRF4 condena o Lula e o juiz Eco de primeira instância, que também já mostrou que é um capacho do Moro, vai lá e manda prender o Lula de novo, ele volta para a prisão e todo mundo sabe que esse processo está errado. É uma vergonha para a STF, é uma vergonha para a Justiça, é uma vergonha para as instituições, de novo, uma vergonha, com a Vaza Jato rolando. Então, não, quando anularem, vão anular de uma vez por todas, e aí os processos vão voltar para o comecinho. Aliás, o correto é que o processo do sítio de Atibaia seja julgado na Lava Jato de São Paulo. E o juiz da Lava Jato, porque é em Atibaia, que é em São Paulo, e porque o processo não tem nada a ver com a Petrobras, foi provada, a Vaza Jato provou que o Dallagnol e o Moro prevaricaram, eles cometeram um crime juntos para que os processos do Lula fossem para a vara de Curitiba. Eles cometeram um crime, eles sabiam que os processos não tinham nada a ver com a Petrobras, só os processos que tinham a ver com a Petrobras iam para Curitiba. Eles omitiram essa informação, isso é prevaricação, é crime de 3 meses a 1 ano de prisão para cada um deles, para cada um dos processos, porque eles fizeram isso também no caso do sítio de Atibaia, e esses processos foram para Curitiba, porque assim eles ficaram famosos, assim o Deltan Dallagnol ganhou tanto com palestras, o Sérgio Moro ganhou tanto, virou ministro, porque ele é que prendeu o Lula. Se fosse o Bretas que prendesse o Lula, o ministro do Bolsonaro hoje era o Bretas, a gente sabe, não era o Moro. Quem estava ganhando milhões com palestras não era o Deltan Dallagnol, seria o procurador do Rio de Janeiro. Mas, caso eles prendessem o Lula, porque se fizesse um processo justo, nesses 2 casos, está claríssimo que o Lula é inocente. E a Lava Jato de São Paulo, inclusive, essa semana inocentou o Lula de um outro processo em que estava claríssimo que ele era inocente também. E a sentença do juiz ainda falou para o procurador, não me faça perder, praticamente com essas palavras, não me faça perder tempo com uma denúncia dessa, porque não tem provas. E no caso do Triplex, o próprio Dallagnol falou para o Moro, um dia antes daquele PowerPoint ridículo, ele falou, eu não estou acreditando nas provas. Eu não tenho muita
eu não acredito muito nos indícios. E o Sérgio Moro falou, não, mas vai lá, vai fundo. Quer dizer, o juiz falando para o procurador, vai lá, faz a denúncia que eu vou aceitar. Aqui está garantido que ele será condenado. É isso. Foi isso que aconteceu no caso do processo do Lula, e a Vaza Jato mostra. Tem gente que diz, mas essa prova ela é lícita. É uma prova ilícita, porque vamos supor que um hacker conseguiu essa prova, ou vamos supor que foi conseguida de uma maneira ilegal essas provas que inocentam Lula. Mas, gente, o Código Processual Penal é claríssimo, claríssimo. A prova ilícita só não vale quando é para condenar. Quando ela é para favorecer o réu, a prova ilícita sempre vale. Porque a justiça busca o quê? Que a justiça seja feita. Para não virar uma barbárie, não se pode aceitar em lugar nenhum do mundo provas ilícitas contra o réu. Mas a favor do réu se pode. Então, a prova, sendo lícita ou não, não há discussão no caso do Lula. Pode haver discussão se essas provas são lícitas ou não, na hora de condenar o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro por esses crimes. Mas para inocentar o Lula não há discussão. Ilícita, é lícita, é legal, foi um hacker, não foi. Não interessa. As mensagens são reais, os próprios procuradores agora já admitem que as mensagens são reais. Eles admitem os fatos, eles apenas dizem que não há crime da parte deles. Eles tentam se defender, mas eles admitem os fatos, admitem as conversas. A Vaza Jato de ontem, por exemplo, da Folha, todos os procuradores, todos, 7, 8 procuradores foram consultados e todos admitiram que sim, tiveram essas conversas. Disseram, eu não reconheço cada palavra porque eu não lembro do que eu digitei, mas lembro dessa conversa sim. E dizendo, e até explicando o que fizeram e tudo, e por quê. Então, não há discussão sobre isso. Então, a prova sendo legal ou ilegal, lícita ou ilícita, sendo de hacker ou não, o Lula pode usar essa prova a seu favor. E quanto a condenar o Moro e o Dallagnol sobre a prova, se as mensagens forem realmente fruto de um hacker, se não foi, por exemplo, algum assessor que entrou no Telegram e puxou isso, aí não seria ilegal. Mas se foi um hacker, essas mensagens podem ser consideradas ilegais para condenarem o Moro e Deltan Dallagnol no futuro pelos crimes que eles cometeram. Mas, se a partir dessas mensagens conseguirem outras provas, e em vários casos é facílimo provar isso, as mensagens não são mais usadas como provas. As mensagens podem ser postas de lado e a justiça consegue outras provas robustas contra eles. Um caso, a quebra ilegal de sigilo fiscal que o Deltan Dallagnol e um agente da Receita Federal fizeram com 8 seguranças do Lula, com a Marisa Letícia, com o sobrinho do Lula, com pelo menos 14 pessoas. Isso dá pena de 1 a 4 anos de prisão. As mensagens podem ser apenas uma pista para se chegar na prova. Qual é a prova? É checar o sistema da Receita Federal, se aquele funcionário ou algum dos funcionários em volta deles checaram aquelas pessoas naqueles dias ou qualquer outro dia sem autorização. É simples, é fácil e é muito fácil provar. Então aí, mesmo se você não considerar as mensagens como prova, há outras provas. Porque a maneira como você chegou na prova não importa. Há jurisprudência e decisões da Suprema Corte sobre isso. Como chegou na prova, não importa. Você não matou ninguém para chegar nessa prova, está lá, chegando na prova que estaria no sistema, ou depende, cada crime tem provas diferentes, eles podem sim ser condenados. Então a Vaza Jato é um problema real para eles. Por isso que agora, mesmo eles admitindo que as mensagens são reais, eles negam os crimes, porque eles já têm que começar a se defender, porque eles sabem que vão ser julgados lá na frente. E eu digo, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu, Thiago, vou fazer pressão aqui sempre para que, mesmo se os casos deles sejam arquivados, quando a esquerda volte ao poder, nem que eu tenha que xingar todo mundo, desarquivem esses processos e julguem, porque eles cometeram crimes, eles levaram o Brasil a esse caos que está hoje e eles têm que ser presos, porque quem comete crime é criminoso, é bandido. O lugar de bandido é na cadeia, enjaulado. Ainda mais bandidos como Sérgio Moro, que fez o que fez, os grampos, os vazamentos seletivos, o grampo ilegal contra o Lula. A única prova ilegal que foi usada contra um réu no Brasil foi aquele grampo ilegal do Sérgio Moro. Foi um grampo obtido depois do horário que poderia ser obtido. Foi um grampo vazado ilegal com uma presidenta da República e que o STF, o Gilmar Mendes, usou para não deixar o Lula ser ministro. A única vez que uma prova ilegal foi usada contra o réu. É isso, é só isso. De fato, de resto, nunca, não se pode. Agora, vamos pressionar para que o STF julgue o mais rápido possível, porque realmente está demorando e perde a credibilidade.
Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos aqui pedir Lula livre juntos. Falou!